na batalha. Aê, boa tarde Brasil, boa tarde planeta Terra. Tá começando mais um Verdade Gospel, o seu melhor programa. Olha, aqui você fica sabendo de tudo. Você pode interagir com a gente pelo Twitter, é o @VerdadeGospel. @VerdadeGospel, você interage, manda suas perguntas, tira suas dúvidas, manda elogio, pede beijo, abraço. Eu acho interessante que eu sempre começo o programa, você não sabe, mas tem uma galera que fica por trás. Aí o Marcos Melo fica ali, o jornalista, a Natália rindo da minha cara. É uma maravilha. A turma aqui é ritmo de festa, ritmo. E aí, mas o programa tá começando, enfim. É muito bom. Só porque às vezes eu tô olhando pra câmera, mas por trás tem um universo inteiro acontecendo que você não sabe. Às vezes eu preciso te sinalizar, porque eu sei. E se eu sei, você precisa ficar sabendo. Valeu? Gente, o programa tá imperdível. Hoje, uma super, ultra, mega entrevista com Cassiane e Jairinho Manhães. Você não pode perder. O que eu quero que você faça? Liga aí para todo mundo que você conhece, manda Twitter, entra no Face, fala, gente, começou o Verdade Gospel e hoje tem uma entrevista com a Cassiane. Você quer saber como está a Cassiane, projeto? Olha, a menina, ela falou com a gente, tá sinistro. A agenda da mulher tá demais, é uma irmã abençoadíssima e olha, você precisa ficar sabendo de tudo. Nós fomos lá no Estúdio Reuel e ela contou tudo pra gente, contou o testemunho de vida, o pastor Jairinho também falou tanta coisa linda sobre o ministério deles em conjunto, a família, sobre a carreira, a trajetória e você não pode perder. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai twittar durante todo o programa, @VerdadeGospel, @VerdadeGospel, eu quero o material da Cassiane. Você vai botar assim, @VerdadeGospel, eu quero o material da Cassiane. Por quê? Porque no final do programa, nós vamos sortear um livro da Cassiane, para quem participou no Twitter, um livro da Cassiane, que é Uma Vida com Muito Louvor, é o livro, a biografia dela, e nós vamos sortear também um CD ao som dos louvores da Cassiane no final do programa, que você fica sabendo pelo Twitter também. Mas o que eu tenho que fazer? Tweetar o programa inteiro, @VerdadeGospel, eu quero o material da Cassiane. E aí uma pessoa leva para casa o livro, a outra leva para casa o CD da Cassiane. O programa tá demais, nós vamos para um rápido intervalo, você não sai daí e a gente já volta com Cassiane e Jairinho Manhães. Já nas lojas. Nani Azevedo Restauração. E onde houver amor, o teu Deus assinará. Jeová Rapá, Jeová Rapá, teu Deus te cura. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura minha vida. Restauração. Em CD e agora em DVD. Adquira o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 7000, pelo site editoracentralgospel.com ou nas melhores livrarias evangélicas do Brasil. Nani Azevedo. Restauração. Em CD e agora em DVD. Mais um lançamento Central Gospel Music. As melhores alternativas para o seu projeto de climatização está na Impacto, seja em igreja ou em instalações comerciais. Trabalhamos com diversos modelos de fabricantes reconhecidos pela qualidade, prazo de entrega e garantia de eficiência. Contamos com uma equipe qualificada do projeto à instalação. Conheça e consulte a Impacto Refrigeração. Acesse www.impactorefrigeração.com.br ou pelo telefone 21 3884 8780, 21 3884 8780 ou faça-nos uma visita. Rua Belisário Pena, 1235, Loja D, Penha, Rio de Janeiro. Impacto Comércio e Serviço Limitada. Excelência e garantia no serviço. Milhões de vidas impactadas pelo Evangelho na cruzada Vida Vitoriosa para você. Ministério Silas Malafaia.
Olá, minha gente, nós estamos aqui direto do estúdio Reuel, aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, para conversar com eles, o casal ilustre, mais do que conhecido no meio gospel, a Cassiane e o pastor Jairinho. Sejam muito bem-vindos. Eita, glória! Amém, prazer pra gente estar participando. A gente estava conversando aqui nos bastidores, no making off, falando sobre a importância da web hoje, da internet. Mais uma vez o pastor Silas saiu na frente, porque de repente a televisão, quem está em casa vê, mas a internet, a pessoa está trabalhando, está recebendo entendeu? Alguma notícia em tempo real. Então é muito bom estar com vocês aqui, falando um pouquinho da gente, eu, Cassiane. E se deixar, a Cassiane vai falar, por isso que eu comecei a falar antes. Ai, olha só, ele está sendo amor, que isso? Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz quando falaram assim, você vai fazer na Verdade Gospel. Eu falei, yes! Estou ficando famosa! Tá ficando, olha só. Mas assim, é muito bom. Mas assim, eu acho que é uma arma, né? Uma arma de informação, né? Pra gente saber de tanta coisa, de ficar realmente informado de todos os âmbitos, né? Quer reclamar? Pode reclamar. Quer saber de alguma coisa se é verdade? Olha o nome, Verdade Gospel. Então, abre lá e vai conferir, né? Eu acompanho, eu vejo as entrevistas, vejo as reportagens e hoje a gente está se sentindo super privilegiado. A honra toda nossa estar aqui com vocês. A gente é uma alegria muito grande. Amém. Mesmo. Eu queria começar com a seguinte pergunta. Vocês foram consagrados a pastores, né? Vocês são agora oficialmente pastores e tem uma história que diz que a Cassiane é a primeira pastora da Assembleia de Deus. É isso mesmo? Olha, a história não é uma história, né? É verídico, né? História com H. É, com H. Não, na verdade, assim, eu fui ordenada a missionária, que é o cargo que a mulher tinha na nossa convenção, né? E que, assim, eu não conhecia outro. Então, assim, eu nunca esperei ser pastora. Porque perguntava assim, e aí, você esperava? Como é que foi? Eu falei, como é que foi o quê? Como é que você vai esperar algo que não existe? Então, assim, pra mim, foi, assim, uma surpresa muito grande. Eu fui pra ordenação do Jairinho. E, na verdade, por causa de um atraso, a gente estava vindo dos Estados Unidos ou da Irlanda. Da Irlanda, não foi? E a nossa consagração quase que não aconteceu, porque nós iríamos ser consagrados no templo. Durante, aí teve um atraso, que acho que foi para a Irlanda, que nós ficamos sofremos a conexão em Madrid, que aí a conexão foi um estresse. Aí eu peguei e falei assim, Cassiane, já que nós estamos em Madrid, vamos lá, jantar à luz de vela. Gente, o negócio então ficou estreito. Então foi tremendo. Mas aí eu me lembro que passou, aí meu pastor presidente, o pastor João Nunes, falou, Jairinho, meu filho, o que houve? E você precisava estar aqui. Eu falei, pastor, aconteceu um atraso e não teve como, a gente está aqui em Madrid e a gente vai chegar amanhã. Meu filho, amanhã vai ser a festa em Paulínia, para 300 mil pessoas. Aí eu falei, pastor, não... E lá já não era mais a consagração, era só a finalização da festa. Isso, e estava todo o ministério lá. Todas as igrejas. Nosso pastor, né, o nosso bispo, o presidente da convenção. Então nós chegamos já para a festa. E eu já nem esperava mais ser consagrado a pastor. Eu falei assim, não vai ser agora. Então aí... Só que aí o bispo pegou... Né, aí ele e nós já estaríamos nessa festa para cantar. Para cantar. Aí chegou o momento, ele me chamou, eu quero chamar aqui o Jairinho. Cadê o Jairinho? Não pôde estar aqui e tal, mas a gente quer orar por ele agora. Aí quando eu cheguei lá, aquele mar de gente, né, 300 mil pessoas, daí falou assim, eu quero consagrar o Jairinho como como pastor, como pastor da nossa convenção. Aí eu só me lembro disso porque eu vi a foto, que eu caí de joelhos para poder agradecer a Deus, porque o povo começou, a aclamar, o povo, aplaudiu e foi tremendo. Aí ele chamou a Cassiane. Aí essa parte que a Cassiane pode falar melhor do que eu, porque ela pensava que ela seria só para ser orada como esposa de pastor, né? Porque aí ele falou assim, quando o Jairinho caiu de joelho, aí aquela multidão, porque aí junta também que tinha fã, né? Aí todo mundo, ele merece. Eu nunca vi uma consagração de pastor assim. Tão alegre, né? Pensa, mas quase 300 mil pessoas gritando. Então, assim, foi emocionante. Então, eu já tava chorando por ele e tal, né? Aí o bispo vai e pergunta assim, cadê a Cassiane? Aí eu tinha acabado de cantar, aí eu falei, tô aqui, né? Aí ele falou assim, vem aqui, minha filha. Aí quando eu fui natural. Do lado dele, ele tava de joelho, eu me ajoelhei do lado dele, chorando, dei a mão pra ele, né? Aí ele colocou a mão sobre a cabeça dele, né? No meio da multidão, aí aquela multidão toda gritando. Aí quando ele colocou a mão na cabeça dele, ele falou assim, te consagro ministro, pastor, né? Ministro do evangelho. Colocou a mão na cabeça dele, todo mundo...
aquela multidão. E eu chorando, glória a Deus. Né? Aí ele pôs a mão na minha cabeça. Quando ele pôs a mão na minha cabeça, eu virei e falei, pronto, agora ele vai me abençoar, porque nós dois somos um, né? Aí ele falou, e a ti? Quando ele falou a ti, consagro. Quando ele falou consagro, olha, foi como se fosse, assim, hoje eu acho engraçado, mas passou um filme muito rápido na minha cabeça, porque eu fiz assim, ele esqueceu que eu já fui consagrada missionária. É muita coisa na cabeça, pode ter esquecido. Aí ele, te consagro. Aí eu só fiz assim. Eu tava chorando e fiz assim. Aí meio que abri o olho assim. E aí ele, consagro. Quando ele falou, pastora. Aí eu olhei assim, pastora. Aí ele bateu a mão na minha cabeça de novo e fez assim. A unção foi derramada, não se pode revogar. Quando ele falou assim, aquela mãozada na minha cabeça parecia uma martelada, meu irmão. Porque eu falei, eu não conseguia entender. Então, assim, aí eu já não conseguia mais levantar, o Jairinho levantou, me levantou. Então, foi uma coisa muito linda, porque a gente foi ordenado junto, né? Nós dois juntos ali. E foi realmente muito emocionante. Aí o povo pensa, aí eles merecem! E eu sei que a Assembleia de Deus não tinha pastores. Até então, né? Até então. Então, eu já... Olha o filme. Meu Deus, eu vou levantar daqui, vai ter um monte de pastores que não vão concordar. Como é que eles vão me chamar? Mas começou a acontecer isso. Quando a gente ia em alguns lugares, aí até faziam questão de fazer o seguinte, vamos chamar a Cassiane, o Jairinho para o púlpito, porque ele é pastor, e a Cassiane, mesmo sendo a Cassiane cantora convidada, ficava sentada embaixo, e já consagrada pastor, a pastora. Só que a Cassiane nunca, sabe, fez questão de falar assim, não, eu acho que a unção é derramada cantora. E ela foi irrevogável, então não volta mais. E nós fomos consagrados pelo nosso líder maior, o nosso pastor, o nosso, né, debaixo da autoridade espiritual dele. Mas até um certo tempo a gente sofreu, a Cassiane sofreu com isso, mas depois começaram a aceitar mais pela... como é que eu posso dizer? Porque pelo trabalho que a gente já faz, pelos anos de ministério, pelo testemunho, pelas ovelhas que a Cassiane passa a cuidar também, porque cada show que a gente vai, cada ministração que a Cassiane faz, ela faz apelo, ela ora, pessoas que de repente seguem a Cassiane no Twitter, ou no Facebook, ou na nossa própria igreja também. Então isso, os pastores começaram a falar assim, não, realmente o bispo teve a orientação de Deus, vamos dizer assim, né? Porque já, claro que a gente sabe. Mas então começaram a aceitar mais. Mas a priori, ali no começo, nos primeiros meses, até nos primeiros anos ali, foi uma luta, né? Mas assim, era uma coisa que eu vamos dizer assim, eu não tive culpa, né? Mas foi assim, mas na hora que eu me levantei ali, por incrível que pareça, tinham pastores quatrocentões, como a gente fala, né? Modo de dizer, pastores de anos, que era a convenção geral, tal. Então assim, quando eu me levantei, os pastores vieram me abraçar. E sabe o que eu sentia? Que parecia assim, Cassiane, eu era contra, mas como é você, eu não posso nem falar nada. Sabe como? Você é uma menina que eu conheço há muitos anos, sempre louvou o nome do Senhor, e agora vamos ver, mas eu não vou... Mas eles me abraçavam, cumprimentavam a mim e ao Jairinho e falavam assim, olha, que o Senhor Jesus te use ainda mais, minha filha, prepare-se, era assim. E assim, e eu, como o Jairinho falou, eu ia nas igrejas e eu nunca falei assim, agora, por favor, me chamem de pastora, cantora, Cassiane, não. Quer chamar como? Irmã Cassiane, quer chamar de Cassiane, chame como quiser, eu sou serva, vamos embora, né? E graças a Deus, Deus honrou, né? Isso foi em 2005 e eu acho que cada dia, né? Você vai aprendendo mais. Hoje eu e Jairinho, nós dirigimos um culto na nossa igreja. Esse culto foi depois ou já dirigiam antes da consagração? O culto foi depois. Depois, o culto tem 4 anos? O culto eu comecei em 2007. 2007. A consagração foi em 2005, né? 2005, 2 anos depois. Então, aí eu comecei com o culto da bênção, né? E assim, depois que eu fui pastor, e até o meu pastor, porque muita gente fala assim, aí, agora vocês vão ter uma igreja. Eu falei, que é isso, gente? Você não consagra pastor hoje, amanhã vai pra igreja, não. Você agora vai ser pastor auxiliar até pra aprender a pastorear. Com certeza. Mas eu acho que é até o erro de muitos, né? Não é não. Já se acham aptos para poder, eu vou pastorear e sem experiência nenhuma, porque é diferente do pastor pro evangelista.
E Tem todo muita mundo gente acha hoje que tá, pode tem muita assumir gente que igreja. recebeu o nome ou o cargo de pastor, mas na verdade é um evangelista. E ele foi, de certa forma, ele não está exercendo nem o lado pastoral dele e nem está fazendo a parte evangelística dele. Então ele fica meio que dúbio, sabe? Não vai nem para o lado nem para o outro. né? Exatamente, não apacenta ovelha e nem sai poder evangelizar. Na verdade, nós somos pastores evangelistas até então. Depois do culto da bênção, nós passamos a pastorear, nós temos, graças a Deus... Fazer gabinete. Tá dando entendeu? atendimento. E nós que estamos dar, debaixo de uma cobertura espiritual, que é o nosso pastor presidente. Qual pastor a igreja João que vocês Nunes. estão congregando hoje? Ó, nós sempre estivemos nessa fomos igreja. da mesma igreja. Casamos lá e eu me lembro que eu tocava na banda de lá, na Batizada. orquestra de lá. Cantava no tempo, que eu só podia cantar de terno e gravata. Uma vez o meu pastor Narbal Soares, há anos atrás, falou assim... Não foi Afonso, não? Foi, mas eu sou do tempo do pastor Narbal. É. Ó, Aí, É que antes ainda. antes ainda. Ele falou assim, ó, só pode cantar aqui quando... Acabei de cantar, né? Se tiver de terno e gravata, viu? E não sei o quê. E eu me lembro que eu fiquei triste, adolescente, né? Mas, então, nessa mesma igreja, eu tocava na banda, na orquestra, me casei lá. Fomos né? batizados, né? Nas águas Fomos lá. batizados lá, que é a Assembleia de Deus em Nova Iguaçu. Hoje pastoreada, já tem quase 20 anos que o pastor João Nunes está lá, pelo pastor João Nunes dos Santos, que é o nosso Que nos pastor presidente. casou, né? Apresentou os nossos filhos. Conhece Então vocês. nós congregamos ainda na mesma igreja. E é nessa mesma igreja. Todo mundo fala, mas vocês moram perto? Não, eu moro a 36 quilômetros da minha igreja, gente. Mas assim, Deus Toda nos terça, colocou lá. e toda Toda terça a gente tá terça. lá. De manhã a gente chega e só sai de lá 4 da Terça, noite. inteiro. Santa Ceia, a gente tira domingo Você já para foi poder lá, estar né? lá. Eu já fui, o culto lotado, é uma Que é festa, importante né? também, pastor, lembrar o seguinte, que nós somos também pastoreados. Nós Exato. temos um pastor, Isso é nós temos um importante. líder, Isso é sabe, uma importante. pessoa que intercede por nós. E terça-feira pra gente, tem pessoas que pensam que dízimo é só dinheiro. Dízimo é tempo também. Nós tiramos terça-feira para estar lá. Dedicamos o dízimo do tempo para Deus. Terça-feira eu começo meia-noite já. Inclusive no mês de Menina, março. esse mês tá o Mês de março, negócio. Tá eu reuni tenso. os pastores Ouve. lá e a gente começou a orar a partir de meia-noite. Então, de meia-noite até as 3 da manhã, a Ele gente vai está na, orando eles vão direto. na segunda, 11 e pouca, chega na igreja. Meia-noite eles começam a orar. Todas as cadeiras da igreja pro culto da terça. Na É verdade, propósito. a terça-feira começa meia-noite, Meia-noite. né? Então a gente dedica o dia de terça-feira, aí eu deixo a empresa aqui. A gente Aí ele fez não- esse propósito a gente no não mês de viaja, março. No então mês a de gente março, faz isso. toda segunda à noite, eles vão pra lá, dormem lá, passam a madrugada orando todas as cadeiras. Aí eu falo assim, gente, isso é propósito. Aí o pessoal, é coisa de doido. Gente, Deus não trabalha sem propósito. E É Deus está verdade. fazendo. Esses dias uma senhorinha contando testemunho, logo de manhã, ela falou assim, olha, quando o pastor Jairinho falou que veio orar as cadeiras. Ela fala assim porque essa pessoa é da- portuguesa. Bom. Aí ele orou, ele falou das cadeiras. Eu tinha até me esquecido, mas olha, irmãos, meu joelho, o médico tinha desenganado meu joelho. A rótula tinha saído do lugar e eu já não andava mais direito. E eu sentei nas cadeiras. Quando ele falou, eu me lembrei do joelho, fui olhar meu joelho, levantei a mão e passei. Irmão, meu joelho voltou pro lugar, irmão. Meu Ele falou assim, Deus. está ungido desses lugares. Eu falei assim, olha, eu creio que Deus trabalha da forma que Ele quer. E usa os seus filhos, né, para direcionar vamos dizer, o rebanho, né? O Jairinho, nós estamos na frente do trabalho, mas eu digo assim, que eu sou casada hoje com o Jairinho, vai fazer 18 anos, mas eu sei o meu lugar dentro da palavra de Deus. Lá em casa, o cabeça da minha casa é meu marido. E assim, ele dirige o culto e eu falo, não, eu sou só assessora aqui, né? Eu comecei o culto, eu dirigia sem ele. Depois ele assumiu o culto e eu falei, não, agora eu sou só assessora. Não, nós dois estamos juntos. Eu sei disso. Mas assim, eu sei que Deus usa ele nessa direção, direcionando a igreja para essas campanhas e tem dado, sabe, o resultado. E a gente tem visto como Deus tem trabalhado com cura, milagre, prosperidade. Sabe, esses dias o Jairinho falou assim, olha, Deus falou comigo, eu tenho que... Vamos sair com todos os valentes de Davi, que ele chama, vamos descer os pastores, vamos ungir todos os carros de todo o quarteirão aqui da igreja. Meu irmão, na outra semana foi só pessoas falando de livramento de acidente, livramento de assalto e troca de automóvel. Eu falei, eita, glória, então a gente tem que receber. Mandar ele me ungir Deus, também. eu falo que Deus é muito lindo. Na verdade, eu falo na igreja o seguinte, o culto começa quando o culto na igreja acaba, né? Então, ou seja, ali eu estou preparando
Nós temos lugar hoje entre 1.200 a 1.400 pessoas. Então eu não quero que seja 1.200 pessoas que não quero que sejam só espectadores. Eu quero que tenha mudança de vidas, porque eu com 1.200 pessoas é diferente de eu ter 1.200 discípulos, pessoas que realmente terão vidas transformadas para impactar o bairro, para impactar a família, para impactar a cidade. É verdade. E em relação ao carro, eu senti de fazer isso porque se você olhar hoje, a gente anda direto, do jeito que o trânsito tá, o que mais tem acidente de trânsito, caos no trânsito, estresse no trânsito. E se você olhar, tem muitos carros com adesivo de tudo quanto é demônio. E tem muita gente que coloca isso por questão de ignorância. É verdade. Sabe, quer se apegar a algum Deus, né? quer se apegar a algum Deus, aí coloca imagem de santo tal, de santo tal, de santo tal. E eu falei assim, calma aí, eu estou sentindo fazer isso, eu vou orar para Deus poder repreender o demônio tal, repreender isso. E eu creio nisso, porque a Bíblia, ela acontece naquilo que eu acredito, Claro, que eu creio. é verdade. Entendeu? Então, eu sou pastor debaixo dessa bênção, dessa unção que Deus colocou sobre a minha vida. Eu fiz isso e graças a Deus teve uma resposta muito grande de Deus. E aconteceu. Não sou menino na fé, porque o Jairinho foi pastor agora, mas nascido e criado dentro da igreja. E eu acho que isso tudo vem para poder só abençoar o povo. Né? A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso tudo veio para poder abençoar o povo. Que maravilha! É uma benção e eu tenho certeza que o povo está sendo abençoado. Amém. Lá. Já deu gabinete para algum fã? Alguém assim que queria... É um gabinete, mas na verdade só queria tietagem. Não, sempre tem. Sempre tem. Fala, pastor, quero falar contigo. É muito sério. Quando vai ver, pastor, eu preciso do seu autógrafo. Dá um autógrafo, olha só. Não, mas assim, eu já tive gabinetes muito sérios. Já? Já de falar, Senhor, tem misericórdia de mim. O que eu faço agora? Mas assim, gabinetes falando da vida da pessoa, de conjugal, pessoal e também de fé. Tipo, que não creio. Eu não creio. Aí eu, claro, dentro da palavra de Deus, mostrar para ela, né? Porque uma pessoa, uma vez, é bom até esclarecer para as pessoas de casa, que Deus trabalha da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. É verdade. Né? Quando Jesus começou a operar milagres, ele, o centurião não chegou, só basta uma palavra. Então tá, então vai que já está curado. Mas teve outro que ele cuspiu, fez lodo, passou e vai se lavar. Precisava fazer tudo aquilo? Se basta uma palavra já estaria curado. Então, Jesus faz o que Ele quer. Né? Então eu falo que Deus trabalha com esses propósitos, até dar essas... para que a pessoa também alimente a sua fé. Você tem fé? Então vai lá se lavar. Você crê que você vai ser curado? Vai lá se lavar. Agora faz a sua parte, né? Então, assim, Deus tem trabalhado, né? Tem pessoas... Teve uma moça uma vez que até falou assim que... eu não creio muito nesse negócio de... vamos dizer assim, receba, leve isso aqui e ore, faça esse propósito, escreva no papel o seu projeto e tal, e Deus vai honrar. Eu não creio muito nisso, não. Falei, meu amor... o Senhor usa muito na Bíblia os simbolismos. Ela falou, qual? Eu falei assim, a Santa Ceia é um símbolo. E é muito claro, é símbolo do meu corpo e símbolo do meu sangue. Quando a gente ora, ele se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Você está comendo o corpo de Cristo? Antes? Ela falou, não, mas quando você ora, é para você ter comunhão com Ele. Então é a mesma coisa. Então, minha amada, vai pela fé. Se você crê, não é aquilo ali que vai te salvar ou se vai te transformar. É a tua fé que aquilo vai fazer em nome, sabe, do Senhor Jesus. Ela é verdade. Eu falei, a aliança também é a mesma coisa. Isso aqui, se eu tirar, eu não deixei de estar casada com o Jairinho. Mas é um simbolismo. Mas é um símbolo. Todo mundo que me vê fala, opa, ela é casada. Nem me conhece. Então a gente tem muito simbolismo. A gente vive com simbolismo todos os dias. E você falou de fé, essa questão de fé é muito marcante também na história de vocês, a começar pela sua infância. Tem uma história que você já... Parece que já foi dessa para melhor e voltou. Conta um pedacinho pra gente aí desse testemunho de fé. Eu escrevi até um livro, né? Contando o meu testemunho. Porque muita gente vê a Cassiane cantando, tem os CDs. Fala, poxa, a Cassiane é uma benção. Minha mãe na fé, tem tantos filhos que eu não conheço, né? E assim, pra mim é uma benção muito grande, mas assim, isso tudo é pra completar o que Deus prometeu na minha vida quando... Eu tinha 11 meses de idade, minha mãe me contando, eu tive um problema, uma enfermidade, depois descobriram que era pneumonia dupla. E naquela época, né, minha mãe falou que passou comigo 12 dias consecutivos no hospital, de manhã, de tarde e à noite. E os médicos falavam para ela que era psicose de doença, porque eu era uma criança muito saudável, eu era bem gordinha, toda rosadinha e tal.
E aí minha mãe, não, mas em casa ela não fica bem, ela chora, sente dor e eu não sei. Então toma remédio. Qual é a dor? Porque não achava qual é a dor. Então não toma remédio. Durante 12 dias foi essa luta. No 12º dia, minha mãe falou assim que durante 12 dias eu só tomava o remédio. E aí começou o meu organismo paralisar. Eu já não estava trabalhando o organismo, né? E começou a paralisar. Então a febre cozinhou o meu organismo. Então no 12º dia, quando minha mãe estava no médico pela segunda vez, na espera, ela tentando ser atendida, eu cheguei a falecer. Aí a médica, quando ela resolveu me atender, a minha mãe falou assim, eu preciso que você me atenda. Quando ela abriu a manta, perguntou se ela queria que que ela examinasse um cadáver. Essa criança tá morta, minha mãe, como morta? Eu cheguei com ela viva. E ela falou assim, não, ela tá morta. Aí já sentou, assinou um atestado de óbito, dizendo que por negligência dos meus pais, eu havia vindo a óbito. Né? E aí encaminhou minha mãe para um outro andar do hospital. Minha mãe tinha uma jovem, que até hoje congrega conosco, é uma senhora hoje, que acompanhou minha mãe para levar, para entregar, né, com esse papel, aquela criança que tinha vindo a óbito na sala de espera do consultório daquele hospital. E aí ficou aquela confusão e tal. Aí minha mãe desceu, sentou num corredor e o povo do outro andar não sabia o que tinha acontecido lá em cima. Confusão que tinha dado, minha mãe falado, eu vou te entregar na mão do meu Deus. Ela é, crente roga praga, não é? Minha mãe, não, vocês têm medo porque crente fala a verdade. E o meu Deus usou uma jumenta, né? E pode fazer o mesmo e vai falar com você, você vai ver, né? E aí minha mãe foi para esse lugar, aí os enfermeiros passando, as enfermeiras, ninguém sabia o que acontecia. A moça que estava com ela me colocou do lado, porque minha mãe começou a se sentir mal, porque ela estava gestante da minha 4ª irmã. E aí minha mãe começou a se sentir mal, aí ajuda ela, tá passando mal porque ela tá grávida. Aí vieram para atender a minha mãe e o embrulho ficou do lado, né? Era eu. Aí foram passando, aí minha mãe, quando ela acordava, ela pediu para avisar meu pai. Aí a menina foi no orelhão do hospital para avisar meu pai, que eu havia falecido 15:45 da tarde. Quando minha mãe começou a se sentir melhor, tá, minha mãe falou, onde está minha filha? Aí a irmã Regina falou assim, a Cassiane está aqui do lado. Aí minha mãe, eu quero a minha filha. Aí me pegou de volta, abraçou comigo, levantou. Aí ela, você não tá bem, irmã Castalha? Ela falou assim, não, eu quero sair daqui. Ela, pra onde a gente vai? Ela, eu quero sair daqui. Então a minha mãe fugiu do hospital comigo no braço. Só que aquela menina, eu falo, né, que Deus faz o que Ele quer. Ele tocou naquela menina porque aquela menina pegou minha mãe pelo braço, encaminhou a minha mãe no meio da rua para casa da irmã Janete. A irmã Janete era a irmã que dirigia o círculo de oração da nossa igreja. A minha mãe falou assim, pra onde você tá me levando? Chorando. Eu quero o Del, quero meu pai, né? Que meu pai é irmão Del, que todo mundo conhece. E eu quero o Del. Ela falou, eu já liguei para ele, ele já vai vir, mas vamos passar na casa da irmã Janete. Aí minha mãe, mas pra que? Ela já morreu. E minha mãe chorando, ela falou assim, não, eu vou pedir para ela orar, para Deus confortar o teu coração e o coração do irmão Del. E aí, quando chegou na porta daquela irmã, ela morava a 2 quadras da igreja, do hospital. Aí, quando chegou na porta da casa daquela irmã, a irmã não sabia, né? Uma senhora, uma anciã, falou para ela assim, o que aconteceu? Um calor desse? Irmã Janete, o que aconteceu? O que aconteceu? Minha mãe chorando, e ela falou assim, minha filha, você vai matar seu neném sem fôlego, todo embrulhado desse jeito? Aí minha mãe baixou a cabeça e disse, a Cassiane morreu 15:45 da tarde. E aí, aquela irmã olhou o relógio, já passava das 5 horas da tarde. Aí ela abriu o portão, colocou minha mãe para dentro do quintal da casa dela e só falou para minha mãe assim, ó, Castalha, você esqueceu do Deus que nós servimos? O Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias? Se Ele quiser, Ele é o dono da vida. Ele dá, Ele tira, Ele dá. Aí minha mãe falou assim, Cassiane, eu não fui ali porque eu quis e nem fui ali para ver o que eu vi. Mas eu fui levada, Deus usou aquela mulher para mim, para falar isso. E aí eu parei. E aquela mulher pegou você, tomou você do meu braço, ela fraquejou, colocou sobre um banquinho que tinha no quintal, eu nem entrei na casa dela. Ela falou assim, um momento, minha filha, foi lá dentro, pegou a unção, numa colherinha, colocou na sua boca e massageou sua garganta. Aí, hoje eu falo assim, muita gente não crê que Deus ainda fala. Mas eu creio. Aí fala, você é pentecostal? Eu falei, Deus fala. Eu tava morta. Tava sem vida, né? E aí aquela mulher falou pra minha mãe assim, ele é o dono da vida, Castalha. Aí, massageando a minha garganta, me pegou do banco
Eu muito pesada, porque meu organismo paralisou, então eu inchei. Aí minha mãe falou assim que ela, só me segurando, levantou o rosto pro céu e só falou assim: Senhor, tu és o dono da vida, tu tiraste, mas eu sei que tu pode devolver. Faz a tua vontade. Quando ela falou assim, ela falou assim: Cassiane, eu tava chorando, eu abri os meus olhos, parecia assim, tudo ficou branco, eu só via a mulher, a menina, você no braço dela e eu e aquele banquinho, eu não via mais nada. Era um negócio, uma glória. E aí ela falou assim: olha, foi tão lindo o que eu vi, porque Deus tomou aquela mulher e falou assim pra mim: filha, eis que estou devolvendo a vida a este botão. Cuida bem dele, porque ele não é mais teu, é meu. Aí minha mãe falou que começou a chorar. E aí ela falou assim: olha, e este botão em breve se transformará numa rosa, e esta rosa perfumará muitos jardins, e onde ela não puder ir, eu enviarei a voz dela. Essa foi a promessa de Deus na minha vida. E eu vejo isso se cumprir todos os dias. E como não ter sido Deus? Hoje eu tenho 30 anos de ministério. A minha família, ninguém cantava. Quantas casas, quantos lares eu pude alcançar através da voz. Onde ela não puder ir, ela vai com a voz. Aí Deus vai e me chama para o louvor. E aí, de repente, tô no Verdade Gospel. Tenho milhões de pessoas que estão ouvindo agora um testemunho de fé, de que Deus existe. Que Deus, quando a morte chega, o homem diz que não tem mais jeito, mas ele fala: tem jeito. Tem jeito. Entendeu? E assim ele transforma a adversidade que está dando tudo errado, e transforma em bênção. O meu pai chega para fazer, né, para agilizar o meu enterro, e de repente, o que está acontecendo? Tá eu correndo no meio da casa, entendeu? E aí minha mãe falou assim: olha, só dá glória, porque Deus é Deus, e Deus devolveu. Como assim? Aí foi contar pra ele, e meu pai começou a glorificar. Então assim, eu com 3 anos, 2 anos e meio eu comecei a cantar. Com 3 anos eu comecei a cantar nas igrejas. Eu já era cantora mirim da minha igreja. Com 8 anos, meus pais nunca tiveram condições de me gravar. E aí alguém me viu, mas Deus é Deus. A promessa de Deus, ela não tarda e nem chega adiantada, ela chega na hora certa. É verdade. Não é verdade? E aí ele usou alguém que investiu, me gravou, e aí o meu primeiro disco, a primeira pessoa que comprou meu disco, meu LP na época, eu tinha 8 anos de idade, foi um alemão, porque a pessoa que investiu, né, ele trabalhava no Pão de Açúcar, o ponto turístico. Aí sabe o que ele fez? Ele me levou pra apresentar, porque gravei, né? Eu tinha 8 anos, aí eu correndo pra lá e pra cá, e de repente, um casal de alemães, eu falei assim: gente, Deus, ele não me viu cantando. Deus, aí perguntou se podia tirar foto, porque moreninha, correndo pra lá, pra cá, branco, né? Ele, pode tirar foto com ele. Vieram os tradutores e falaram: olha, ela é cantora gospel. Gospel? Ai, mostrou o LP, porque tinha levado pra mostrar lá. Aí ele falou assim: a gente pode comprar? Eles compraram 4 LPs, internacional já. Já nasceu grande. 4 LPs. Aí, você acredita? O tempo passou. Quando eu cheguei em casa, depois dessa saída, eu, com 8 anos, falei pra minha mãe: mãe, você se lembra do que Deus prometeu pra mim quando ele me ressuscitou? Aí minha mãe falou assim: o quê? Falou: onde eu não fosse, ele mandaria a minha voz? Aí a mamãe: claro, minha filha, claro que eu lembro. Eu falei: pois é, eu não fui pra Alemanha, mas a minha voz foi. Que belo. Aí minha mãe começou a entender que aquilo ali estava começando a se cumprir, o que Deus tinha prometido e falado para ela quando tinha me devolvido a vida há 8 anos atrás. Sabe? Então assim, eu tenho uma história de vida de fé. Agora só crê quem tem fé. É verdade. Agora esse é o meu Deus. Eu vivo para louvar ele. Eu falo: ó, Jesus, se eu não te louvar eu morro. Né? Então eu nasci para louvar o Senhor. Esse é o meu testemunho. Então eu escrevi no livro, mas no livro eu conto o meu testemunho, a pessoa chora comigo, glorifica, vê como Deus é. E aí no livro, que é Uma Vida com Muito Louvor, é o meu livro, depois eu volto e começo a falar do que acontece na nossa vida,
natural. Cassiane como mãe, como esposa, como pessoa, né? Tem dia que você não tá legal, não gosto do meu cabelo hoje, não tô gostando da minha cara, né? E aí as pessoas começam a rir, né? Então, assim, o livro tem um pouco de tudo pra pessoa conhecer e começar a orar por mim e falar, Cassiane é humana. É cheia de defeitos também. Precisa de oração igual todo mundo. Exatamente. Então, ore por mim, né? Ore por mim. Muito bom. Gente, vamos para um rápido intervalo. A gente já volta com muito mais Cassiane e pastor Jairinho. Não sai daí. Mais de 100 toneladas de doações de livros e mantimentos. Ministério Silas Malafaia. A Central Gospel tem oferecido ao longo desses 8 anos de investimento em literatura de escola dominical o melhor em material didático. Em Lições da Palavra de Deus nesse trimestre, traz mais um tema de grande importância para o cristão. Sermão do Monte, a singularidade de Cristo e dos seus princípios. 13 lições comentadas pelo experiente servo de Deus, pastor Moisés Silvestre Leal. Lições da Palavra de Deus, você já conhece. Um projeto gráfico diferenciado, com tamanho prático, texto com letras maiores, cores didáticas, um currículo variado reconhecido pelos especialistas em publicações de educação cristã, com o prêmio Areté. Lições da Palavra de Deus, para jovens e adultos, com conteúdo atual para o nosso tempo. E para as outras faixas etárias, a Central Gospel tem dedicado a mesma atenção. Todas com a mesma qualidade editorial da Central Gospel. Nossa meta é oferecer a você um material didático para a escola dominical com as marcas da excelência. Ligue agora e peça já as revistas da Escola Dominical da Central Gospel com desconto de até 30% para as igrejas. A revista Passo a Passo com Jesus, professor, R$ 12,90, aluno R$ 4,95. Cordeirinhos de Jesus, Pequenos Soldados e Aprendendo para Crescer, professor, R$ 12,90, aluno R$ 5,10. Mais que Vencedores, tudo a ver com Jesus e Galera de Cristo, professor, R$ 7,99, aluno R$ 5,60. E Lições da Palavra de Deus, Sermão do Monte, a singularidade de Cristo e dos seus princípios. Professor, R$ 8,00, aluno, R$ 5,60. 0 operadora 21 87 7000, 21 87 7000. Se você é livreiro, distribuidor e igrejas, ligue direto para 2448 1235, 2448 1236, www.editoracentralgospel.com. Você encontra as revistas da Escola Dominical da Central Gospel, também nas lojas da Central Gospel e em todas as livrarias evangélicas de todo o Brasil. Central Gospel, impactando vidas e conquistando vitórias. Já nas lojas, o lançamento mais esperado do ano. JACD Essências. O jovem talento revelado na TV em seu novo CD. Garanta o seu pelo telefone 0 operadora 21 87 7000 ou nas melhores livrarias evangélicas do Brasil. Mais um lançamento Central Gospel Music. Oi, gente, estamos de volta com a Cassiane e pastor Jairinho. Depois desse rápido intervalo, ela já contou uma parte do seu testemunho, da sua ressurreição, de tanta coisa boa que Deus tem feito na vida deles aqui. Está sendo bênção e a gente está aqui para continuar conversando um pouco mais sobre isso, né? E aí eu quero perguntar então, vocês se conheceram, se casaram, têm um ministério juntos e hoje vocês estão recebendo a gente aqui nesse estúdio maravilhoso. Como surgiu a ideia de montar um estúdio? Ou você já tinha? Como é que foi isso?
falar um pouquinho. Eu acho que o Brasil já sabe, mas algumas pessoas de repente ficam até em dúvida, porque um tempo atrás eu estava fazendo em um evento com a Cassiane me deu um beijo na boca, um selinho, aí deu pano para manga isso. Como é que pode, Cassiane, tão ungida, beijar aquele rapaz? Só que a pessoa fez um comentário capcioso sem saber realmente conhecimento, sem ter conhecimento de causa. Aquele rapaz era eu, o esposo dela. Então tem muita gente que às vezes chega e fala assim, você é o Jairinho, esposo da Cassiane? Não, mas no final do culto o irmão há veio 18 perguntar, anos. você beijou o irmão, hein? Eu falei, beijei porque é meu marido, irmão. Ah, é? Legal que é, né, irmão? Se não Então, fosse, eu beijava. tem muita gente que ligado, que gosta da Cassiane, de repente tá até, sabe, é novo convertido, ou de repente conhece a Cassiane, mas não sabe a fundo. Então nós somos casados há 18 anos, temos 3 filhos bonitos, que é a Jaiane, que está com 14 anos, tá uma moça linda, igual a mãe, que puxou a beleza do pai. Oh, vai apanhar. O Caio, que está com 10 anos, e o Joshua, que está com 8 anos. E nós temos uma família abençoada, porque eu entendo que o meu altar é dentro de casa. Eu falo que é o lugar mais difícil de você ser crente dentro de casa. E dentro da minha casa, eu sou pastor vitalício. É isso aí. A tesoureira é a Cassiane. É isso aí. É isso aí, entendeu? mãe. Lá em casa também é assim. Exatamente. Então, antes de eu ser pastor na igreja, eu sou pastor dentro da minha casa, que meu ministério começa dentro da minha casa. Então, nós temos esses anos já juntos e nós nos conhecemos com 9 anos de idade. Ih, menina, né? só essa história. Com o tempo do LP ainda. Não era sua época, não. Mas... É capaz de ser, é capaz de ser. Long play, né? Há bons anos atrás. Então eu era o único cantor mirim homem da época e Cassiane tinha ela e tinha mais umas 3 ou 4 cantoras mirins na época. Só que nos conhecemos cantando numa igreja chamada Exército da Salvação, né? E eu me lembro que ela chegou com o pai dela e tal, sentada no colo do pai dela. Minha mãe. Isso, com o pai, mas na época, nesse dia você estava sentado no colo do seu pai. É, e com a minha mãe junto. Isso. Então, aquele negócio, né? Só tinha eu de cantor, homem, em todo lugar só dava Jairinho, né? Aí cantei, Cassiane cantou, eu cantei, ela me cantou, acabei casando com ela. Então isso, ó, há quanto tempo. Aí depois passou, aí aí nós, a Cassiane eu enveredei por um outro caminho, que foi o caminho da música, deixei de cantar por causa da mudança de voz, Cassiane continuou cantando. E nos casamos com 21 anos de idade, graças a Deus. E isso veio só para poder corroborar com o que Deus já tinha pra gente, para mim e para a Cassiane, ministerialmente falando, entendeu? Porque a Cassiane é a pessoa que está do meu lado 25 horas por dia. Então, se está acontecendo alguma coisa ruim, ela é a primeira a falar assim, ó, você tá com cabelo feio, você tá com mau hálito, você tá com não sei o quê, mulher fala a verdade mesmo. Então, na verdade, a Cassiane é minha oposição, mas a oposição vem para poder trazer o crescimento. Né? Porque tem pessoas que falam assim, hoje a frase do momento é o seguinte, quando a gente dá palestra de casais, fala assim, eu me separei por incompatibilidade de gênio. Calma aí. Deus fez o homem e da mulher com incompatibilidade de gênero, porque a incompatibilidade te traz crescimento. É verdade. Então, a incompatibilidade da Cassiane traz crescimento para mim. Eu tenho incompatibilidade com meu filho e eu não me separo dele. Então, decidir amar é diferente do sentimento. Eu acabou meu sentimento. Até porque amor não é sentimento, amor é uma decisão. Porque Deus não mandaria você fazer algo, né, que se fosse um sentimento não tem domínio, mas é decisão. Então, nós estamos esse tempo todo casados até pela incompatibilidade de gênero, porque a Cassiane traz crescimento para mim e eu trago crescimento para ela. Então, isso é bom. E veio nesse Ministério da Música, eu cantando, parei, estudei música, a Cassiane continuou, e eu me lembro de quando ela me convidou para fazer o arranjo do primeiro disco dela, da época. Eu levei um susto. Nunca tinha feito, né, estudando música, tocando em orquestra, né, mas aí ela falou, um belo dia, falou, você não quer fazer o arranjo de um disco meu? Eu falei, quero, legal, até então eu era músico dela, tocava flauta. Tava noivo, falei, tá bom, encarei, que foi o disco Por Amor. Nós gravamos o Razão da Minha Vida antes ou depois do Por Amor? Depois que a gente estava casado. Depois. Aí estourou com a música Razão da Minha Vida. Que foi... dia lindo que está fazendo momento feliz. Maravilha. Estamos vivendo. Aí veio essa música que estourou o Brasil, sabe? Começamos a cantar tudo quanto foi festa de casamento e tal. Aí, desde então, não parei mais de produzir Cassiane, fazer arranjo. Aí comecei a fazer outros artistas, outros cantores, né?
Aí veio um disco que foi muito também aceito da Cassiane, que foi o disco Imagine. Né? Sem palavras. Sem palavras, que foi a música Imagine. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria. Mas assim, juntou, eu acho que o útil ao agradável aí, porque a gente já tava casada, né? Era o meu 10º disco que eu tava lançando. E um ano antes, eu falei, óbvio que se eu soubesse, eu já tinha feito isso antes. Eu fiz um propósito com Deus. Nossa igreja entrou num propósito de conseguir uma área. E o pastor fez aquele clamor para a igreja. Irmãos, vamos dividir períodos de oração de 3 em 3 horas. Sempre tem que ter um grupo de oração. Nós vamos fazer durante um ano para a gente conseguir essa área. E aí, por favor, vocês se candidatem para participar. E eu me candidatei do grupo da terça, de 9 a meio-dia. Toda terça, de 9 a meio-dia, eu ia para o grupo. Aí ele falou assim, olha, quem vier... O propósito da área da igreja e um propósito teu. O meu propósito, sabe qual que é, meu irmão? Guarde. O meu propósito era o propósito da área da igreja e o meu pessoal era o Brasil. Eu pedi o Brasil de presente para Jesus. Aí um ano depois eu lancei o CD Sem Palavras e foi um negócio. Que foi um CD totalmente diferente do que estava acontecendo no meio No gospel. momento. O estilo da Foi música, tremendo. a letra, né? A música totalmente para frente, porque até então o pessoal falava muito assim, a Cassiane é cantora brega. Por quê? Porque cantava um estilo de música que deixa eu lembrar, Igreja Pequena, que era até uma guarânia. Onde Deus... Exatamente. Vou cantar não, pelo amor de Deus. Que fez Mas eu conheço. E eu costumo dizer como músico maestro que só existe 2 tipos de música. A música boa e a música ruim. Não tem jeito. Então a pessoa, a Cassiane é cantora brega. Aí taxaram esse nome, que né, são os leigos, né? E ficou. Aí depois que veio essa música Imagine, poxa, foi uma revolução, né? No meio musical e tal. Eu me lembro que os maestros chegavam para mim, os maestros da época, falavam, Jairinho, poxa, que inovação de estilo e tal. Enfim, aí veio com a necessidade da gente gravar em bons estúdios. Que eu me lembro, como hoje, que os bons estúdios só tinham em São Paulo. E tinha um estúdio na época que se chamava Havaí, na Central do Brasil, né? Que era o melhor que tinha então. E para poder gravar em São Paulo era complicado, você tinha que, né, ônibus naquela época, despesa e não sei o quê. E mesmo assim, quando chegava para poder gravar, eu me lembro que eu cogitei de gravar no estúdio de São Paulo, aí o rapaz falou assim, olha, aqui só grava os megas, tá? Que na época os grandes cantores seculares, né? Do meio secular. E o cantor crente vai gravar no nosso estúdio de ensaio e com auxiliar, né? Nem com técnico, que tá começando. Aí eu me lembrei da Bíblia, que por causa de uma revolta, Moisés livrou o povo do Egito. Por causa de uma revolta, Davi lutou contra o gigante. Eu me revoltei com isso. Falei, não é possível um negócio desse. Nós temos os melhores cantores, os maiores músicos dos quartéis, das orquestras. Eles são crentes, evangélicos e tal. Como é que pode um circunciso desse falar isso? Aí eu me revoltei, eu já estava na iminência de construir o estúdio. O estúdio era pequenininho, eu me lembro que ele foi construído com 2 quartinhos na casa da minha sogra. Eram 2 quartos de hóspedes que minha sogra tinha lá, eu quebrei na minha parede. Eu falei assim, deixa eu quebrar a parede no meio. Aí coloquei 2 vidros, aí comecei, e lá gravei grandes nomes lá, né? Inclusive o Com Muito Louvor. Com Muito Louvor meu foi gravado lá. Foi gravado lá, gravei Cristina Mel, Elaine de Jesus, gravei Lauriette, gravei... Daniela e Cristina. Gravei Eixo, gravei uma penca de gente lá. Léa Mendonça. Bruna Carla, enfim. Então, isso veio para poder trazer o crescimento para mim. Aí eu falei assim, não, eu não vou aceitar isso. Um rapaz, poxa, falar comigo que o cantor gospel tem que gravar no pior estúdio, não. Aí eu me lembro que eu comecei a fazer viagens específicas para isso, para contratar um bom projetista de estúdio. Aí eu procurei o melhor, WSDG, John Stork, que é o top do meio secular dos Estados Unidos, né? Aí eu peguei e comecei a conversar com ele. Falei com ele, você não tem interesse de fazer um estúdio para o segmento que está crescendo mais no Brasil, o segmento gospel? Ele falou assim, eu nunca fiz nenhum projeto para isso não. Eu falei, pois eu vou te oferecer uma área. Lembro que na época eu comprei uma casa. Ele falou assim, não, em casa eu não mexo, tem que ser um terreno vazio para a gente começar a fazer. Aí eu comecei a conversar com ele e tal, e passou, eu peguei, aí quando ele mudou o preço do projeto, só falei, Jesus, não tem condições para isso. Só que olha como vale uma pessoa que tem a direção de Deus, uma pessoa que tem iniciativa, né? Quando você toma atitude, eu falei assim, não, eu vou fazer, vou correr atrás, vai ser com esse cara e ponto final. E Deus vai me ajudar para isso. Deus gosta de gente audaciosa, não tem jeito. Aí começamos a orar, eu me lembro que nessas orações a gente apresentava, e eu andava sempre com um projeto. Aí um belo dia ele falou assim, olha, eu tenho interesse de fazer o projeto para você. Eu
Falei, por quê? Aí eu comecei a usar as armas que eu tinha, né? A habilidade que Davi tinha, eu comecei a usar as habilidades que eu tinha. Falei assim, olha só, você vai estar fazendo um estúdio para uma cantora que vende milhões de CDs no Brasil, é o segmento que cresce mais, você vai ter um local para você poder fazer o que você quiser e sem dinheiro. E eu falei isso para ele, eu confiando na fé. Só que eu me lembrei que o artista, na verdade, ele quer fazer o melhor da sua obra quando ele tem condições para isso. Né? Você chega para o artista e fala, você vai pintar o quadro, vou te dar todas as condições para isso. O cara, opa, é o que eu quero. Né? Ferramenta certa. Aí falou assim, legal, interessante. Aí comecei a ligar para as 3 grandes empresas. A empresa que iria me fornecer a melhor mesa do mundo, mixer, né? A melhor mesa de som. A empresa para poder fazer a estrutura do prédio, e ele, lá nos Estados Unidos. Aí comecei a conversar com os 3, olha, quem vai fazer é a empresa tal, aí ligava para os, quem vai fazer é a empresa tal, já pela fé. Aí um ficou interessado por quê? Porque eu coloquei, falando, ó, quem vai fazer, já que você vai fazer você vai comprar a mesa tal, então vou fazer um projeto para você. Não, mas o preço está caro. Não, a gente chega lá e tal. Em suma, Deus pegou, nos deu o maior estúdio com pé direito, ou seja, de altura, do Rio de Janeiro, são 7,5 metros, e está entre os maiores. Da América Latina. Da América Latina. Há 5 anos atrás, ele ficou entre os 10 melhores do mundo. Uau. Do mundo, numa feira que a WSDG fez. Ou seja, tá lá, depois você entra no site WSDG, que é a empresa que fez o projeto, e depois entra no site do estúdio, que é Reuel Studios. Por que Reuel? É amigo de Deus. Então colocando esse nome. Então nasceu, sabe, não, eu quero fazer o melhor, eu quero oferecer o melhor para Deus. Isso aqui, na verdade, é Deus mostrando para mim, me provando, falando assim, olha, você não precisa de dinheiro, você precisa de projeto. Dinheiro eu dou um jeito, eu arrumo um projeto. Deus, sabe, colocou no nosso coração e está o Reuel Studio de pé. Uau! E hoje você continua gravando os grandes nomes aqui da música. Isso aí, gravo, a gente loca o estúdio para as grandes gravadoras, cantores de fora que vêm gravar, de outros países que vêm gravar aqui. Deus tem honrado a gente. Uau! Cassiano, estima-se que você já vendeu mais de 7 milhões de CDs. É o que dizem, estima-se, né? mas creio que é muito mais. Com os piratas ou sem os piratas? Que isso? Mas pirata nós já repreendemos, né, irmãos? Em nome já de repreendeu, Jesus. chega. Inclusive é bom o pessoal falar, já se converteu. É bom falar sobre isso. Mas às vezes não é nem... tem pessoas crentes, a gente viaja muito para o interior do Brasil. Tem pessoas crentes por falta de conhecimento que compra. Né? Chega lá, interior de Belém, não chega um determinado produto, aí chega o pirata às vezes antes e fala assim, olha, isso daqui é original. A pessoa nem sabe o que é original, o que é genérico pirata, né? Infelizmente isso acaba prejudicando. Mas irmão, é só olhar a capa, quando eu tô meio torta assim, não é eu não. Entendeu? Poxa. É muito irmão, me dá meu autógrafo, irmão, isso é o Satanás, irmão, pelo amor de Deus. Já te pediram autógrafo no pirata? Já, vai. Olha, o irmão fez assim, irmão, me dá seu autógrafo. Irmão, pode dar autógrafo, não é pecado, não. Eu falei, não, irmão, pode me dar. Quando eu peguei sangue de Jesus, tá entendendo? Isso? O que é isso, irmão? Irmão, você comprou isso? Onde você comprou isso? Ali. Quanto você pagou? R$2. Eu falei, irmão, isso aqui é eu, irmão. A irmã tá diferente. Eu falei, irmão, isso é o Satanás, não é eu não. Nome de Jesus. Irmão, vai comprar o original, irmão. Nome de Jesus. Aí eu falei assim, eu sou uma bênção na sua vida? Aí ele, muita bênção. A minha família inteira aceitou Jesus, irmão. Ouvindo a sua CDs. Eu falei, pois é, irmão. E o irmão abençoou, o ladrão não abençoa eu. Vai comprar o original em nome de Jesus. Não é? É verdade, cara, muito bom. Em nome de Jesus, repreenda essa pirataria aí. Muito bom. Oi, Jesus. Mas então, voltando com tanto CD bom vendido, porque infelizmente o mundo que a gente está hoje baseia-se em números. Então você se falar de números, você é um mega sucesso extraordinário, é uma carreira que é o sonho de consumo de muito cantor cristão, muito cantor evangélico hoje aí. Você em algum momento pensou, imaginou que ia chegar nesse nível, e como você resumiria ou definiria o seu ministério? Olha, eu nunca pensei não. Não, porque a minha família nunca teve condições. E o que eu mais ouvia era, Cassiano com essa musiquinha pentecostal não vai ali na esquina. Era o que eu sempre ouvia. Até dentro de gravadora, cantores, vamos dizer, os mais pra frente. E olha que eu gosto de ouvir de tudo, tá? Vamos dizer, do forró ao rock, meu irmão, gosto. Já pus rock no meu CDs. Eu falo, meu rock é pentecostal, eu dou glória, eu falo mistério todo. Então, assim, mas Deus surpreende a gente, né? E o homem fala que não. Ninguém tá te dando valor, meu irmão. Deixa que Deus te dá, porque quando Deus dá, aí que é bom. Ai, que é bom, né? E assim, comigo foi assim. Eu ouvia muito isso, que
com esse tipo de musiquinha. Essa musiquinha nunca, né? E graças a Deus, eu não falo só a Cassiane, eu falo a música gospel em si, ela tem se espalhado, né? E assim, esse privilégio de representar, vamos dizer, o meu nome hoje, representar o segmento da música, pra mim, meu Deus do céu, eu falo assim, Jesus, que responsabilidade. É muito grande. Eu sei que Deus me devolveu a vida pra isso, sabe? E não pense você que tem dia que eu penso em desistir, que os problemas vêm. Eu falo, ai, Jesus, Senhor, o Senhor me devolveu a vida, mas não é possível. Isso é normal. Isso vem, eu choro também. Tem dia que eu abro o olho e falo, meu Deus, me ajuda. Não, né? Não tá sendo fácil. Meu irmão, a gente chora, não tem nenhum super-herói, eu não sou Mulher Maravilha. Tenho sim, né, os momentos de fraqueza, de falar, Senhor, a tua graça me basta, e se não for a tua graça eu não tô de pé não, né? Mas assim, ver o meu ministério hoje, eu falo assim, Senhor, glória a Deus que o Senhor me escolheu. Que bom, né? Que privilégio lindo, né? Porque nós temos tantos levitas abençoados, ungidos, sabe? Eu conheço muitas pessoas aí que cantam lindo demais e que não foi, né? E outros que nem cantam tão lindo assim e que foi. Então tem um segredo aí. E tem uns que Deus até dá oportunidade. Vai e de repente para. Eu, graças a Deus, eu tô fazendo 30 anos de ministério. E não pense você que por causa disso me dá tô relaxada. Não. Não relaxa não, meu irmão. Eu falo sempre, é uma frase que eu sempre, em toda reportagem, toda entrevista eu falo. Eu digo o seguinte, eu sou um instrumento. Né? O instrumento, quando tá afinadinho, o som sai bom, faz bem. Agora, se ele tá afinado e tiver um profissional, o tal pra tocar, uau, vai muito mais além. Então não adianta você só estar afinado. Deus é que tem que tocar você. Então você tem... Se ele tocar, meu irmão, a unção flui. E essa unção é o que faz o que você, de repente, que está em casa, não entende por que eu gosto de ouvir a Cassiane. A Cassiane não é a melhor cantora do mundo, nem do Brasil, nem do Rio de Janeiro, nem de lugar nenhum. Mas por que quando eu canto, quando eu Cassiane canto, eu sinto um negócio? Querido, não é a Cassiane, é quem está em mim, quem está me tocando. Aleluia. Entendeu? Então eu falo que nós somos instrumentos. E se todos os levitas, né, vissem que não é por nós, é apesar de nós, é por quem nos move, e por causa disso, ao mover, a gente ia muito mais além. É verdade. Né? Então eu não quero perder isso. Então por isso que todas as vezes quando eu faço entrevista, eu falo, gente, ora por mim. Porque, eu erro, tá? Não vou agradar todo mundo. Não vou. Vai ter momentos que você vai falar, poxa, eu me decepcionei. Você vai se decepcionar comigo, de repente eu não cantei a música que você queria num evento. Ai, fiquei chateada. Não tirei a foto com a Cassiane. Gente, eu sou tem 20 mil pessoas, todo mundo quer uma foto. Aí não consigo tirar com aquele um. Meu irmão, não perca a salvação por causa disso, não peque, né? Eu fui ali como profeta, para profetizar, para ser uma bênção na tua vida. Então, perdoa a minha falha. E eu quero ser bênção na sua vida, eu quero te abençoar. Então, assim, o ministério para mim é presente de Deus, sabe? É uma riqueza muito grande que eu fico com aquele cuidado de zelar por ele. Você falou aí que tem gente que nem canta tanto, mas foi. E tem outros que cantam até muito bem e não foi. No teu caso particular, ministerialmente falando, você foi, e foi tanto que outras pessoas de outros países gravaram as músicas que você canta, tiveram as versões em espanhol, né? Como é que você se sente? Olha, foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa. Eu falei assim, gente, gravaram 3 músicas minhas. Eu falei, eita, Glória, tamo né, passando as fronteiras. Até perguntaram, Cassiane, você vai gravar em espanhol? Eu falei assim, quem sabe, alaba a Deus, né? Eita, Glória, vai ser uma bênção. Mas assim, eu acho assim que são projetos de Deus, e que se eu me colocar humildemente, sabendo que Cassiane é Deus, não é você não. Porque, né? Cassiane faz o quê, gente? Né? Se o Senhor não agir, não acontece nada não. É Deus na nossa vida, né? Por isso. Você falou sobre número de cópias. Só quero aproveitar, deixa para... há um tempo atrás, alguns meses atrás, falaram para mim assim, poxa, Jairinho, por causa da pirataria, o número de cópias de CDs, sabe, caíram bastante, e hoje os cantores já não vendem mais e tal.
Eu não concordo com isso. Por quê? Eu não vou citar nomes aqui de cantores. Nós temos cantores do meio gospel e cantores do meio secular que, se você pegar o índice do CD, do físico, você vai ver números aí altíssimos. Ah, mas mesmo através do download. Só que eu quero lembrar, para algumas pessoas que pensam, que vive nesse mundo da internet, que a internet é muito boa. Só que nós estamos num país que a gente viaja, que tem pessoas que não têm banda larga, que não sabem nem o que é internet, não conhecem uma lan house, nunca viu um computador na frente. Mesmo, né? Exatamente. Então, nós estamos, eu tenho o privilégio, graças a Deus, mesmo com a violência, de morar no Rio de Janeiro. Porque eu quero comer uma pizza 2 horas da manhã, eu vou e como. Quero comer acho, entendeu? Tenho internet boa. E mesmo assim, nós temos a deficiência ainda de ter uma internet que a gente acha que é boa. É verdade. Enfim, mas quando a gente viaja para o interior do Brasil, meu amigo, a gente teve agora há 4 horas de ônibus, fomos para o interior de Sergipe, chegou lá um show cheio, lotado. Vou falar do último, tá? Que houve agora, esse final de semana. A gente anuncia assim, ó, Cassiane, nós vamos estar vendendo CD. Não precisa ter lugar, mesinha, não. Eu boto o CD lá, espalho. Por quê? Não é por causa do dinheiro que o CD me traz, porque a gente já recebe os direitos. É claro que vem poder somar, até porque os CDs a gente compra. Mas é por causa do instrumento, da instrumentalidade, do CD, da mensagem das músicas, que de repente aquele CD, onde aquele CD vai? Ele de repente está indo para uma prisão, para um hospital. Então a gente tem esse interesse de vender o CD. Enfim. E se você vê, a quantidade de pessoas que vêm para poder comprar o CD é muito grande. Então eu tiro pela gente. Então isso aqui eu quero deixar bem claro aqui, que nem todo mundo tem um iPhonezinho para poder baixar uma música. É muito bom quem tem, né? Mas se você andar, viajar um pouquinho mais, que nem a gente viaja, cantar para 50 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas no interior do Brasilzão, você vai ver que o povo quer o físico. E eu que sou músico, mesmo fazendo download, mesmo tendo essa facilidade toda, eu vou na loja de CD para poder ter o CD, Material. Principalmente quando eu gosto, sabe? Poxa, gostei do teu CD, eu quero comprar, coloca o seu autógrafo. Claro. É o fã. Claro. O físico ainda fala. Claro. Então, você entrou dentro dessa linha de quantos CDs, mesmo tendo, sabe, graças a Deus a gente sofre menos com pirata do que o meio secular. Né? Mas fica aqui o meu parecer em relação a isso. Maravilha. Olha só, a gente divulgou no Twitter que a gente ia vir aqui entrevistar vocês, né? Então, a Tainá Silva, ela mandou uma pergunta. É Thay Balsva, o Twitter dela, @Thay Balsva. E ela pergunta o seguinte: qual é a pior provação que a Cassiane já passou, que ela lembre aí? Ai, Jesus. De tantas, né? Meu irmão, porque provação a gente tá passando o tempo inteiro, né? É verdade. Ai. Enquanto tá vivo, tá passando provação. Acho que ela quer saber a última, né, Cassiane? Fala pelo menos a última aí. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Tem umas que veio pra marcar, né? É. Tem umas que são fortes. Sem ser essa da Infraero, que você já vai falar daqui a pouco. Que essa foi uma aprovação. Essa foi provação. Essa foi uma aprovação. Eu falar dessa pra ser mais light. É, né? então... Eu vou falar umas muito pesadas, né? Mas assim... é triste quando você é acusado de algo que você não fez. Isso pra mim foi terrível. Muito marcante, forte. Foi terrível. E eu já passei por isso, chorei muito. De repente veio um delegado de polícia perguntar: você que é acusada? Isso pra mim, eu não conseguia entender. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Graças a Deus, depois foi provado que eu inocente, não tinha nada contra. Tudo, era improvável. Nada tinha. Mas assim, é muito aconteceu. terrível. Mas aconteceu. E isso pra mim, eu não conseguia entender por quê. Eu sei que todo mundo tem todos os seus motivos. Mas assim, pra eu passar por isso, eu acho que foi uma das piores provações que eu passei. Agora, pessoalmente, a mais recente foi com a minha irmã. Porque a minha irmã, ela descobriram que ela tinha um tumor no pulmão. E um tumor de mais de 600 gramas. E aí ela teve que retirar esse tumor. E o médico achava até que era maligno e tal. Aí falou que ela não teria chance de vida, mas que era melhor morrer tentando. Por isso que ela operou. E ela depois que ela operou, 2 dias depois ela entrou em coma. Ficou em coma durante 4 dias. Eu fiquei 9 dias com ela no hospital, cantando pra ela, e ela em coma. Eu falava com ela, todo mundo dizendo que ela não me ouvia, mas quando eu falava assim, eu vou parar de cantar, tá bom? Bem alto. E ela fazia assim com a cabeça, ninguém entendia nada, e eu ficava cantando pra ela, porque eu tenho certeza que foi um vale
que ela teve que passar, né? Porque, por quê? Passar por aquilo ali. Então, Deus sabe. Deus sabe. E assim, hoje ela tá bem, tá viva, sã. O médico disse que ela não falaria mais, ela já está falando, entendeu? Ela saiu do hospital falando, tá andando. Então, assim, comendo churrasco, fazendo rabada por aí, já comendo rabada. Então, assim, isso foi agora, em fevereiro. Então, recente. Super recente. Então, assim, aprovação pessoal. E aí, nessa aprovação, eu queria chamar a atenção para você de casa, todos que estão acompanhando a gente pelo Verdade Gospel. Eu sou pastora e normalmente quando você vai ministrar, você fala assim, morreu um ente querido, ou alguém está muito enfermo. Você fala assim, ore para Deus fazer a sua vontade. Mas quando é carne da tua carne, sangue do teu sangue, como é que você vai dizer assim? Você está vendo que a morte está ali. Você vai falar, Senhor, faz a tua vontade. É muito difícil, meu amado. E aí a minha oração ali foi uma luta comigo mesmo. Porque eu cheguei, a minha irmã, o médico falou assim, olha, olhou para mim, balançou a cabeça e falou, vamos ver. E aí ela saiu do centro cirúrgico, ela acordou, me olhou, eu do lado dela, 2 dias depois ela entra em coma, coloca 2 tubos na garganta, deu edema de glote, e a outra médica veio e falou assim, eu não dou chance nenhuma. E de repente fala, Senhor, faz a tua vontade. Você fala, não, Senhor, cura. Então eu quero falar para você que realmente é muito difícil você chegar no leito de quem, sabe, é da tua carne, é do teu sangue, falar, faz a tua vontade, mas sempre é o melhor. É verdade. Porque a vontade do Senhor, muito além do teu sentimento, a vontade dele é a melhor para aquele ali, porque você não ama mais aquela pessoa do que o próprio Deus. Então, deixa Deus fazer a vontade dele. Então foi muito difícil, mas eu orei, sabe, eu vi que a vontade de Deus estava sendo feita. Mas eu não falei, Senhor, cura. Eu falei, olhei para ela e falei, Senhor, eu entendo, faz a tua vontade. E ela tá aí viva, então a vontade Glória do Senhor. a Deus. Então assim, deixa Deus agir, que ele faz sempre o melhor. Então tá bom. Cassiane, você estava contando pra gente que já tem agora, completando 30 anos de ministério, junto com seu esposo, toda a sua equipe ministerial. E fica a pergunta, o que vocês estão planejando agora para frente, para o futuro? Ainda tem alguma coisa que a Cassiane sonha em alcançar? Alguma coisa? O que vocês estão planejando aí daqui para frente? Olha, o Jairinho, eu acho que ele é o olho. E eu sou, sabe, aquela que vai atrás. Mas assim, ele é muito visionário, né? Mas eu falo assim, que eu fiz 30 anos de ministério e não penso parar. Eu quero continuar louvando, eu quero continuar gravando os CDs, eu quero continuar indo. Esses dias eu coloquei, né, na internet, que eu tenho Twitter, dá licença que eu sou chique, licença. né? Eu tenho Twitter, aí eu coloco onde a gente tá indo, e o pessoal falou, nossa Deus, você só vive no avião e sobe e desce. Aí teve um cantor que mandou uma DM falando assim pra mim, ó. Meu Deus, você hoje, tipo, você, a Cassiane, você ainda desce num aeroporto e anda mais 6 horas de carro, 4 horas de carro. Tem necessidade disso? Eu falei, claro que tem, vaso. Eu falei, por que não? Né? Se eu falei que vou, aí eu falo, Senhor, abre a porta pra mim, eu vou. Deus abre, eu não vou? Isso é sério. Ué, não é estranho? Não, meu irmão, eu vou. Né? O Jairinho comentou aqui sobre um evento que a gente foi depois do aeroporto, mais 4 horas de estrada. E isso acontece várias vezes. Não é todos os dias, que também ninguém aguenta. Mas muitas vezes no Brasilzão, né? Não são todos os lugares que tem um aeroporto perto. Mas assim, eu quero continuar fazendo a obra do Senhor, eu quero ver o povo cantando mesmo as músicas, eu quero ver as pessoas encontrando o Senhor através... Porque, menino, como você explicar uma pessoa virar pra você, que nunca te viu, mas só ouviu você e falar, Cassiane, eu te amo? Como explica isso? Nunca nem te conhece de perto. Gente, você só ama alguém porque você convive com ela, né? Você teve uma experiência com ela de viver, de conversar. Aí eu falo, gente, isso só pode ser Deus. Não tem outra explicação. É Deus. Deus me chamou para fazer a diferença no louvor. Então o Senhor me usa. Eu falo, Senhor, me usa. Eu estou aqui. Faça de mim o que tu queres. Me usa. Eu quero alcançar vidas. Eu quero alcançar. Cassiane, você está fazendo
né? Pô, não, gente, eu tenho esse prazer. Eu gosto de, depois do evento, cansada, né? Quando é show, Moído. 2 horas, 1h40, 2 horas no palco cantando minhas músicas, né, meu irmão? Cansada, eu vou dar autógrafo, vou lá atender o povo porque eu quero, porque eu não sou obrigada. Mas eu vou porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto de quebrar esse negócio dessa barreira, sabe? Então eu quero continuar fazendo essa obra, gosto do trabalho que a gente faz lá na igreja, do culto da bênção, gosto de estar lá. A gente vai de manhã, fico de manhã, de tarde, de noite, tomo banho lá na igreja, me arrumo lá. Você já esteve lá conosco no culto da bênção, eu dou meus pulos lá no culto da bênção. E é uma coisa assim que nos faz bem, é ministerial, mas é a nossa vida, virou... vamos dizer, tá dentro de nós. E assim, não tem como separar. Sabe, a Cassiane pessoa da Cassiane cantora. A Cassiane é uma só que louva o nome do Senhor, que se preocupa com o ministério, que cuida, e eu quero continuar louvando, sabe? Agora, visionário, assim, de preparar as coisas, isso aí é com o Jairinho. E o produtor? Eu acho que... Maestro. Hoje, eu já vislumbro, é o que eu estava falando com você em off aqui, que Deus vai... Ele vai dando as coisas pra gente gradativamente. A vida é um quebra-cabeça, né? A gente vai encaixando aos pouquinhos, ou seja, um quebra-cabeça se monta aqui, se junta ali. Aí você vai crescendo, porque Deus não trabalha sem propósito e não trabalha na ilegalidade. Então, vamos supor, eu não posso dar o meu carro para o meu filho de 8 anos dirigir. E Deus é a mesma coisa. Deus, você vai amadurecendo, você vai galgando novos horizontes, novas coisas, novos estágios. E tem coisas que nós estamos passando hoje pelos 30 anos de ministério. Tem coisas que nós vamos passar ainda, entendeu? Que nós vamos receber por aquilo. Eu costumo dizer o seguinte lá na igreja. Todo mundo quer receber vitória, todo mundo levanta a mão. Eu falo assim, só não se esqueça. É verdade. Só não se esqueça que no pacote da vitória vem a luta. Tem Só que todo mundo se esquece. Entendeu? Então, o meu sonho hoje, vamos botar assim, meu sonho hoje, fica aqui um apelo para as prefeituras, para os políticos, é estar nos grandes eventos em praça pública. Porque eu comecei, quando eu era criança, comecei cantando com uma caixinha Giannini, com o microfone na mão, meu terninho azul e gravata vermelha, em praça pública. 20 pessoas reunidas, aí vinha um cachaceiro, mexia com a gente, mas aceitava Jesus, outra vinha chorando e tal. Nós ganhávamos ali 3, 4 pessoas. Hoje nós temos uma boa música, além da música ser ungida, o povo do mundo que não conhece a palavra unção, fala que aquilo é uma coisa boa. A música ela entretém, porque é o maior meio de entretenimento ainda. A pessoa é chamada para poder estar perto ali, Jesus faz a obra e salva. Então quando você faz alguma coisa... coisa... Fora que quando acontece evento como esse, na cidade, o que acontece na cidade? Nós abençoamos a cidade. Não tem bagunça não, é só bênção. Isso, a gente chega, em todo lugar que a gente chega, a gente já abençoa, ora pelas autoridades. Então fica aqui, não estou falando isso por causa de Cassiane e Jairinho, estou falando por causa dos levitas, dos cantores que tem hoje, gospel, com a boa música, entendeu? Música gospel, música evangélica, música profetas de Deus que têm usado a música, sabe, para poder evangelizar. Então o meu sonho, o sonho do Jairinho hoje é estar toda semana, eu não falo show engraçado não, porque teve alguns, mas meu irmão, você é pastor, fica falando show, é luz, câmera e unção, meu amigo. Isso aí! Não é ação, não, é unção. Entendeu? Aí fica com esse negócio, nós somos atraídos pelos olhos, entendeu? Claro. A Bíblia fala sobre isso. Quando você chega lá, o melhor palco é pro cantor do meio secular. Aí quando o cantor gospel canta, não é o melhor palco, não é o melhor som. Para com isso. Nós temos os melhores cantores, é o melhor palco, a melhor iluminação, a melhor câmera, a melhor produção. Né? Eu posso falar isso com propriedade, pelo esmero que até o pastor Silas faz as coisas dele. Com certeza. E hoje nós temos grandes eventos aí com pessoas que têm essa visão de fazer para Deus com excelência. A palavra e fora é essa. o público, né? Fora o público que hoje em dia algumas, assim, uma boa parte das prefeituras do Brasil estão se despertando, vendo que na cidade, é festa da cidade, só abençoa quem não é evangélico, né? Os evangélicos não mora na cidade, não vota, não? Hoje já estão vendo melhor isso. Exatamente, uma visão mais ampla. Festa da cidade agora tem o dia secular e o dia gospel. Eu acho, não falo só porque eu sou gospel. Eu falo que tem que ter, nós também precisamos nós somos uma voz hoje. Então, e uma voz forte. Voz ativa. Então... E outra, é uma multidão. Teve vários eventos que nós fomos fazer com banda, que as pessoas falaram, fulano veio aqui ontem, na festa da cidade, e foi menos da metade do que você está dando 5 vezes mais. Quer dizer, o povo vai... E político gosta o quê? De multidão, né? Então, olha, aos políticos, abençoe a sua cidade, convide um cantor gospel que vá profetizar a bênção, meu querido. Não vai trazer problema para a tua cidade. Que maravilha. Então, para quem quer convidar, é claro que
O pessoal já sabe, mas não custa nada avisar de vou falar. novo. Não, é sempre bom. Deixa aí, Tele. Rio de Janeiro, que é o DDD 21, né? 3367 3267, 3367 3267, ou pelo site, que é facinho de você gravar, cassiane.com. Maravilha. Facinho, você Ó, quer convidar. eu quero falar do meu Twitter. Claro. Cassiane Cantora. Cassiane Cantora. Você quer me pergunta se sou eu mesmo? O pessoal pergunta. Eu falei, gente, sou eu. Ah, deve ser assessoria. Eu falei, por quê? Eu tenho um dedo pra escrever. Não, gente, sou eu mesmo, tá? Quando for assessoria escrever, eles vão ter que escrever lá, assessor, né? Mas sou eu mesmo, eu gosto de escrever, eu gosto de ter essa proximidade. E então, o meu Twitter é Cassiane Cantora. O e-mail pra agenda é agenda@cassiane.com. Nosso telefone 21 3367 3267 e o site cassiane.com, né? Então você pode, lá você vai encontrar para saber de tudo. Cassiane, o Jairinho também, né? O Jairinho fala do seu Meu site. Twitter é Jairinho Manhães, viu? Porque o pastor não perguntou, mas eu vou revelar. Em primeira eu mão. gravei o meu segundo disco solo. Eu tinha até me esquecido Que disso. maravilha, não sabia, não. Depois de 29 anos, pastor. Uau. Que bênção. Ele gravou, gente, Só o dar CD uma- dele. só dar uma- Depois uma eu vou pincelada, mostrar. entendeu? Vamos. Aí, o meu Twitter era aí troquei para Jairinho Manhães, que é o meu nome, né, que tá no CD, e o Twitter é a mesma coisa, @Jairinho Manhães, e o site também. Gravei o CD depois de 29 anos, com a promessa de Deus, de gravar solo. Tá vendo? Voltei a Tanta coisa gravar pra falar. debaixo depois de um deserto, né, tá mais perto ali de algo tão forte de Deus na minha vida. Gravei o CD que as Cantar é músicas viver. falam, as músicas falam exatamente em cima da biografia da Cassiane e o que a gente estava vivendo naquele momento. Peguei um compositor e aqui mesmo estava tudo prontinho, a gente falei com ele, que é o Tony Ricardo. Falei, olha, Varão, preciso fazer um CD e esse CD tem que ser esse momento. Então veio um CD para poder confirmar o que Deus já tinha falado comigo há 29 Mas anos pensa, a atrás. família toda, né? O Jairinho mundo agora cantando. gravou o CD dele solo, né? Que é o Cantar é Viver. Esse CD tá, assim, tá lindo. Muito ungido mesmo, foi de baixa oração. A Jaiane tá com 14 anos. Gente, tá uma moça linda. Gravando um CD novo. Que ela virou pra mim, mãe, nada de criança. Eu, hã? Porque filho nunca fica, né? Como assim? Ela, mãe, eu sou teen, dá licença. Agora é outro Aí eu, nível. Teen, tá bom, teen. Então, totalmente teen. Tá vindo aí o CD novo da Jaiane. Lindo, tá assim. Pensa num CD legal, garotada. Pensa, tá magnífico. E Cassiane e Jairinho, nós temos o nosso ministério. O Amor Está no Ar. Olha o nome do CD. Uau. O Amor Está no Ar, né? Então, Cassiane, o meu Voltado mais... para as famílias. Voltado para as famílias. Eu tô com a unção dos louvores, tenho o meu livro, então a gente tá cheio de novidades. Então, o pessoal tem muita coisa para ver, para conferir e para abençoar também nosso ministério e abençoar a sua vida. Amém, que maravilha. Bom, já quero agradecer por vocês terem nos recebido aqui. Já acabou? Do Verdade Ah, não Glória. acredito. Passou tão rapidinho, né? Eu podia ficar aqui, mas vamos marcar para vocês voltarem. Tá bom. Agora lá no nosso estúdio, direto, vai ser muito Um maior bom. prazer também deixar também o convite para você estar com a gente também no dia lá do culto da bênção. Né? Alegria total. Aí eu tenho dando que ir, de flashes. repente, com banda, né? Pra cantar ao vivo no Isso. Verdade Fazer Gospel. um... Né? Vai ficar legal, Com hein, Márcio? certeza, ia ser Vamos lá. bom. Vamos marcar. Tá ligado. Mas obrigado por vocês terem vindo aqui ao estúdio, né? Ao Reuel Estúdio. Obrigado mesmo. Deixar o meu abraço, agradecer ao pastor Silas, todo o ministério que está envolvido hoje, de certa forma, em evangelização. Que Deus possa abençoar vocês. Verdade Gospel, obrigada, pastor, obrigada a todos. Pastor Silas, ele sabe o amor e respeito que eu e o Jairinho temos por ele. Com certeza. Mas assim, é incondicional, né? A gente tem um amor e respeito mesmo, de muitos e muitos anos. Então eu agradeço a todos vocês, obrigada pelo carinho, obrigada por terem vindo nos visitar na nossa casa. Agora eu vou na casa de vocês, tá? Um beijo, Deus abençoe. Valeu, Até a gente. próxima. Essa foi a Cassiane, o pastor Jairinho. E pastora, né? Pastora Amém. também, né? Só Cassiane Tá, mais. parabéns. Super entrevista pra vocês aí, obrigado. Não sai daí que o programa continua, a gente já se vê. Venha fazer parte do CIMEB. Não importa a sua denominação, você não pode ficar fora desse conselho que promove a união da Igreja do Senhor Jesus. Participe! Faça já a sua credencial. Informações www.cimeb.org.br ou 0 operadora 31 3492 7837.
A Central Gospel Music traz boas notícias para você. Já nas lojas. Se o telefone tocar, agora é diferente. Vai trazer boas notícias daqui para frente. Se a campainha tocar, não tenha medo não. É a bênção do Senhor batendo no portão. O novo CD de Jonas Maciel, para todo mundo ouvir. Adquira o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 7000, pelo site editoracentralgospel.com ou nas melhores livrarias evangélicas do Brasil. Mais um lançamento Central Gospel Music. É a bênção do Senhor batendo no portão. Mais de 50 mega eventos realizados para edificar os membros da Igreja de Cristo. Ministério Silas Malafaia. É isso aí, minha gente. Voltando agora, você assistiu uma super entrevista que nós fizemos com a Cassiane e com o Jairinho Manhães, lá no estúdio Reuel, lá na Ilha do Governador, próximo lá do aeroporto do Galeão. Olha, lugar lindo, maravilhoso, um testemunho, né? Como eles conseguiram aquele lugar, como que eles conseguiram construir aquilo tudo pela fé. Meu Deus, foi muito forte. Você viu ali tantos momentos onde a Cassiane também se emociona, contando sobre o seu testemunho, sobre como Deus trouxe ela de volta dos mortos e para dar a ela um ministério que até hoje, no mundo inteiro onde você vai, um mundo evangélico, se fala em Cassiane, as pessoas cantam e adoram. E é uma mulher que continua sendo muito usada por Deus, não só na nossa nação, mas ao redor do mundo inteiro. Que entrevista maravilhosa. Eu fui muito abençoado e edificado ao entrevistar esse casal. Foi muito lindo mesmo. Eu saí de lá realmente abençoado. E aí foi para você essa super entrevista. Você sabe que aqui nós vamos tentar trabalhar sempre para trazer o melhor para você. Você vai ficar por dentro de tudo. Tanta gente legal ainda que falta para a gente entrevistar e você vai acompanhar essas pessoas sempre por aqui. Ok, gente, para você então que tweetou aí durante o programa todo, você vai agora aí no Twitter e fica sabendo quem ganha, quem leva para casa o livro Uma Vida com Muito Louvor e o CD da Cassiane Ao Som dos Louvores. Você vai receber no conforto da sua casa aí, porque você participou do nosso programa aí, tweetando o programa inteiro, e o que para nós é muito, muito, muito legal mesmo, tá bom? Quero agradecer a sua companhia, te espero aí na próxima semana com muito mais no Verdade Gospel para te abençoar, tá bom? Fica com Jesus, um final de semana maravilhoso e a gente se vê na próxima semana, como diz o pastor Silas, querendo Deus. Um abraço, tchau. Senhor, que entra na batalha, vence a guerra, faz cair